A pequena virtude da perseverança. Não podemos terminar estas reflexões sobre as pequenas virtudes do lar sem sublinhar um último ponto. Para poderem efetivamente contribuir para a felicidade da família, essas virtudes reclamam uma aplicação constante da vontade, além de uma atenção contínua a todo instante. Todas elas precisam, para chegarem à maturidade, do concurso de uma pequena virtude complementar. Seu nome próprio é constância, ou, na linguagem corrente, perseverança. Mas, deixando de lado a preocupação com as palavras, o importante é que, na luta pelo ideal cristão, se esteja decidido a querer sempre e a recomeçar todos os dias. Quando a tenacidade tem por objeto o erro ou o mal, não é senão teimosia, obstinação, obcecação, mas torna-se perseverança quando se propõe alcançar o bem. Pelo menos, neste caso, a pessoa desenvolve a mesma energia para triunfar de todos os obstáculos, porque a sua vontade não muda. Na linguagem figurada que lhe era própria, o Senhor impõe a condição de uma vontade imutável a todos os que desejem viver segundo o Evangelho. Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino dos céus. Que agricultor se oporia a esta regra? Se deixasse de olhar para frente, o sulco que abre desviar-se-ia da linha reta. Mas enquanto o lavrador com as mãos no arado não se lembra de olhar para trás, o homem empenhado na obra do seu aperfeiçoamento moral tem a tentação de olhar para trás a fim de contemplar o caminho percorrido. Seja porque se compraz nos primeiros resultados que conseguiu e os usa como pretexto para parar, seja porque se assusta com a longa distância que ainda lhe resta percorrer e se arrepende dos esforços anteriores que não julga suficientemente recompensados. Nos dois casos, o cristão não deve nunca ceder à fadiga que todos sentem ao esforçar-se por progredir na virtude. Necessita, são palavras de São Francisco de Sales, de um coração de 7 fôlegos. Aqui tornamos a encontrar a necessidade da paciência de que falávamos nas páginas anteriores. Os grandes planos não se realizam de um dia para o outro. A bem dizer, não se consegue realizar nenhuma obra duradoura sem a ajuda do tempo, que não respeita o que se pretendia fazer sem ele. Não nos deixemos desanimar pela lentidão dos resultados. Não imitemos a criança que, tendo semeado umas sementes num canto do jardim, se impacienta por não ver aparecerem as plantas e pensa que lhes facilita a passagem afastando a terra com os dedos, quando desse modo as mata recém-germinadas. Não é no dia seguinte à nossa decisão que nos tornamos virtuosos, e muito menos santos. Semelhante empreendimento requer um trabalho ininterrupto de muitos anos. Saibamos esperar. Mais ainda, quando nos pomos a seguir Jesus, esse Mestre bom leva-nos mais longe e mais alto do que imaginávamos ao partir. Apesar das etapas já vencidas, bem cedo ficamos com a impressão de estar ainda tão longe do objetivo quanto no princípio. Outro convite ao desalento? Afastemo-lo imediatamente, pois essa tentação deveria sim encorajar-nos. Quando descobrimos que a meta da perfeição está mais longe do que supunhamos, isso é prova de que avançamos. Na realidade, já não nos contentamos com uma virtude medíocre, e isso é sinal evidente de progresso. Pelo simples fato de avançarmos no bem, colocamos o nosso ideal cada vez mais alto. Não é verdade que quanto mais perto se está do cume, mais íngreme se torna a encosta? Monsenhor Hust comparava o progresso nas vias da virtude à escalada de uma montanha. Aquilo que de longe parecia um maciço único, muito fácil de subir, decompõe-se à medida que se avança, uma série crescente de elevações e de vales, que é necessário subir e descer com uma fadiga também crescente. Finalmente, acaba-se por atingir o verdadeiro cume. Uma terceira causa de desânimo procede das faltas em que caímos,
apesar das nossas resoluções mais generosas. Pela humilhação que essas derrotas causam ao nosso amor próprio, temos desejos de abandonar tudo. São Francisco de Sales nos aconselha nessas ocasiões a não nos assustarmos por ver-nos caídos por terra, mas a admirar-nos de ser capazes de permanecer de pé. Os nossos insucessos podem, pelo menos, nos fazer progredir na humildade. Esse mesmo santo repreende amavelmente os cristãos que, desanimando, apenas conseguem multiplicar as suas faltas. Conheci vários, escrevia ele, que quando se encolerizavam, voltavam a encolerizar-se por se terem encolerizado, e depois se aborreciam por se terem aborrecido com o aborrecimento. Tudo isto recorda os círculos que se formam na água quando atiramos uma pedra. Primeiro, forma-se um círculo pequeno, e este forma outro maior, e este, por sua vez, outro ainda maior. Querer sempre significa querer apesar de tudo. O progresso raramente pode ser representado por uma linha reta, sempre ascendente, mas por uma linha sinuosa, com seus altos e baixos, que se eleva imperceptivelmente. A perseverança vence as nossas recaídas, desde que saibamos encontrar de novo a coragem que falhou por um instante. Perseverar não significa não cair nunca, mas levantar-se sempre. Eis porque se pode propor um segundo conselho: recomeçar todos os dias. Antes, refletíamos sobre as palavras com que Jesus nos aconselha a viver somente o dia de hoje. Esse é o meio seguro de não olharmos para trás e, ao mesmo tempo, de não nos preocuparmos com as dificuldades que possam aparecer amanhã. Refaçamos todos os dias o propósito de praticar, dentre as pequenas virtudes do lar, aquela que mais nos custe viver. O filósofo Léon Olé Laprune escrevia: a criança que todas as noites quer ficar um pouco mais alta do que estava de manhã, em breve será um homem. Nós, adultos, podemos fazer uma experiência análoga. Se pusermos como meta para cada dia um esforço novo, progrediremos sem ter consciência disso. Em cada dia poderemos ser um pouco melhores, e é nesse pouco de cada dia que reside o nosso progresso. Para chegarmos ao nosso destino, um passo após o outro vale mais do que grandes pernadas que nos cansam e nos forçam a sentar. Lembremo-nos da fábula da lebre e da tartaruga. Mas o cristão possui um último motivo para perseverar, que é simultaneamente o segredo último dessa virtude. Quem é que, afinal de contas, põe em nós esses desejos de sermos bons e de nos tornarmos melhores, quando no fundo seria tão agradável desleixar-nos em vez de vigiar e de fazer esforço? Não é o Senhor que nos diz interiormente: segue-me? E nós não podemos ficar surdos a esse apelo, porque o amamos. Ora, São Paulo diz que Deus opera em nós o querer e o agir. Deus, autor de todos os nossos desejos de bem, não nos inspiraria se não fôssemos capazes de realizá-los e se a sua graça não nos ajudasse a conseguir aquilo que normalmente ultrapassa as nossas forças. Deus pode fazer em nós, dizia ainda São Paulo, infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. Recomecemos todos os dias de olhos postos em Cristo, nosso modelo e nossa ajuda, que recompensará todo aquele que tiver perseverado até o fim. Que diz ele aos servos bons da parábola: muito bem, servo bom e fiel. Mas conseguiram eles realizar grandes feitos? Parece que não, porque o Senhor diz a cada um: foste fiel no pouco. Não se estará referindo aos que se exercitaram nas pequenas virtudes do lar à custa de pequenos esforços e ao preço de pequenos sacrifícios diários? Qual será a nossa recompensa? Entra no gozo do teu Senhor. No gozo definitivo, assim o esperamos. Mas desde já, a alegria será a resposta divina à nossa boa vontade.
há maior alegria do que a de termos sido bons? Podemos reconhecê-la, é a recompensa imediata dos pequenos progressos de cada dia.